Vamos aí de vídeo de dicas da rodada 26, rodada de meio de semana. Não dá pra pensar muito. Pra quem estiver vendo short, tem um vídeo completo no canal. E vou fazer o vídeo no formato um pouco diferente, com um pouquinho de análise estatística pra vocês. E já peço aí pra dar o like, dar aquela curtida. E já vamos aí com as dicas, né? Primeiro vamos vender o time da rodada passada. Foi uma pontuação média aí, dentro da expectativa. Conseguindo tirar algumas posições das ligas que a gente está participando. Lembrando que o foco é sempre a regularidade, né? Então a gente vai falar de goleiro. Vamos pegar aqui alguns dados para a gente poder analisar. Falando de confrontos, a gente tem acho que o confronto ali mais provável ali seria, por incrível que pareça, o Mirassol, que eu estou tendo mais confiança. Quando a gente pega para, se a gente for pensar em um goleiro para SG, né? A gente teria, se a gente for analisar jogos dentro de casa, o time que menos tomou gol foi o Palmeiras e o Flamengo. Só que o Flamengo tem um confronto que é confronto de gols, com certeza. É o Palmeiras, o Vasco, é o time que mais marcou gols nos últimos 5 jogos. E o Mirassol, né? O Mirassol, que tem um time que tá jogando contra o Red Bull Bragantino, que fora de casa só fez 4 gols. Junto com o Juventude, é o time que menos fez gols fora de casa nos últimos 5 confrontos. Se a gente for pegar todos os jogos, o Mirassol tomou só 2 gols. Isso reflete ali na pontuação do Walter, que é o maior pontuador do Cartola. Se a gente for pegar defesas também de goleiro, a gente tem o Mirassol com o maior número de defesas. Apesar de o Red Bull não seria tantas, mas vejo ali realmente o Walter como quase unanimidade para essa rodada, pensando no SG e nas defesas. Outro goleiro pensando em SG acho mais difícil. Então a gente vai começar a escalação ali colocando o Walter no gol. Pegou aqui o goleiro, né? Vou botar o goleiro. Agora sim. Então vamos lá. Para as laterais, vamos... Como a maioria da galera já sabe, eu escalo lateral sempre pensando nos desarmes, né? Então, a gente olhando aqui os jogos dentro, casa e fora. Vamos pegar aqui os laterais. Nas últimas 5 rodadas, né? Cara, o time do Santos desarma muito, loucura. Porém, o Grêmio não desarma tanto. Poderia pensar ali no lateral do Santos, mas o Santos não passa confiança nenhuma, apesar de desarmar bastante. Bahia cedendo muito. Talvez pensando no lateral do Botafogo não seria doideira. E tá vendo ali o Mirassol, que todo mundo vai de Reinaldo. Acho que o Reinaldo ali é unanimidade em virtude dos gols em potencial, né? E como eu disse lá no outro, na análise do goleiro, a gente tem a chance de potencial ali do SG também, que pode ser que aconteça. Então, pensando aqui nos laterais, a gente pode colocar um lateral do... O Reinaldo vai ter que ser colocado por defesa, o segundo jogador mais escalado. Então, para quem tá brigando por regularidade, indo bem ou indo mal, a gente tem que ter ele. E vamos colocar um lateral do Botafogo, pensando no dado estatístico. Aí vamos lá nos laterais, o Reinaldo e o Vitinho do Botafogo. Não pensando no SG, como mostrei para vocês ali. O Vitinho também desarma bem. É um jogador que também desarma, então cruzando os dados faz muito sentido pra gente. Zagueiro, a mesma coisa, eu também gosto de escalar por desarme, não depender do SG. Pegando aqui, casa e fora, pegar só os zagueiros. Zagueiro, a gente tem ali o Atlético Mineiro desarmando bastante. O Lianco, se o Lianco jogar vai ser uma boa, vou conferir ele se ele vai jogar. O zagueiro do Palmeiras
seria o segundo, terceiro, quarto maior desarmador ali, os zagueiros do Palmeiras. Não sei se faz muito sentido. Apesar de ser uma das zagas mais bem escaladas, mas não, o momento do Vasco é um momento legal. Então acho que vamos analisar aqui os zagueiros do Atlético. Fortaleza também não tem muita confiança. Tá vendo? Os zagueiros ali do Cruzeiro cede muito para zagueiro também, é o time que mais cede. Então vale a pena a gente pensar no zagueiro do Flamengo, pelos desarmes cedidos do adversário. Apesar de ser um jogo que muito provável não saia esse dia. E vamos ali com o potencial zagueiro do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não joga essa rodada, cabeção, olha só. Esquecendo desse detalhe, seria um jogo potencial, né? Então descarta aí. Vamos pensar. Cara, difícil, tá? Difícil. Vamos dar uma olhada ali talvez no zagueiro do Palmeiras. Tá vendo? A gente tem o Léo Pereira. Tá entre os mais escalados também. E vamos com o Gustavo Gomes. Os dados estatísticos não favoreceram muito. Meio campo. Meio campo, vamos pegar aqui por pontuação. Análise, né? Acaba que a gente não tem muito pra onde fugir, não tem como deixar de fora o Arrasca. O Matheus Pereira, o pessoal tá deixando de fora, mas é um jogo que é incógnito. O Alan Patrick tá num momento espetacular também, não tem como deixar de fora. E o terceiro meio vai ser uma apostinha sempre. A gente já inclino aqui pro Andrés, mas vamos dar uma olhada pros dados estatísticos aqui pra gente entender o que faz sentido pra gente. Vamos pegar a média de pontuações para meio campo. A gente tem ali, ó, Botafogo obtendo bastante ponto, Palmeiras, Flamengo nem tanto. O time que mais cede para meio campo ali é o Red Bull disparado. Depois a gente tem o Juventude, que não vai contar para rodada. São Paulo, a gente não tem nenhum meio do Fortaleza ali que seja confiável. Falando de uma média total, porque vai entrar falta esse dia, dá pra gente apurar um pouco mais essa análise, pensando de repente num cara desarmador, ou pensando num cara mais ofensivo. Mas vamos, para simplificar aqui e o vídeo não ficar muito longo, vamos pensar na análise mais geral mesmo, né? Mas assim, o meio campo não tem muito que para onde fugir. Talvez o meio campo do Botafogo valeria a pena, porque conquista bastante. O do Santos, a gente tem o Barreal, que não sei se vai ser muito escalado, e poderia ser uma aposta no lugar ali do Andrés. Na verdade, eu acho que a aposta dessa rodada vai ser o Matheus Pereira, tá, gente? Então vamos lá pra gente poder escalar. A gente vai com o Arrasca, impossível deixar de fora. O Alan Patrick. A gente tem ali o Matheus Pereira, o Andrés ou o Barreal. O Barreal vem jogando muito também. E como a gente viu, o Santos conquista bastante ponto. Apesar do Grêmio não ser o que mais cede. Cara, eu vou inicialmente... Difícil também. Cara, eu vou de Barreal. Pra fazer o diferencial ali. Beleza, no ataque. A gente vai dar analisada também, mas não tem como muito fugir. E olha que interessante um dado que a gente tem aqui. Olha como o Pedro é preciso. Ele já tem 10 gols. Ele tem 86% de precisão. Ou ele chuta no gol, ou é gol, tipo assim, dos 25 chutes que ele deu no gol, 10 foram gols. Ele errou apenas 4. Olha que absurdo. Então, assim, o Felipe Coutinho é o segundo maior com 60% aproximado ali, muito diferente. E é o meia, né? Mas o Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, com 24 erros. Chuta bastante, mas o Pedro é absurdo de preciso. Então, um dado muito interessante pra gente, né? Mas vamos aqui falando de gols. Casa fora, né? Falando de atacante. Se a gente tem algum dado interessante aqui pra gente, gols marcados. Palmeiras. Então, Vitor Roque ali tem que ter. Flamengo, tem que ter alguém do Flamengo. Vamos ver aqui
gols marcados fora de casa. O Vasco, 7 gols marcados fora de casa. Vamos ver aqui pra meia. Só de curioso que a gente já decidiu ali, ver se a gente muda alguma coisa, né? Ó, gols marcados por meias. Santos e o Botafogo, né? Aí quando a gente pega aqueles dados ali conquistados para meia, os gols também estavam inclusos, né? Então por isso que a média do Botafogo foi mais alta. Mas ó, o Palmeiras com 4 gols marcados, isso falando de casa fora, né? Gols sofridos. O Flamengo quase não sofreu gol para meia. Cara, mas ó, olha o meio campo do o John sofrido para meia. O Red Bull tem 7, mas não tem ninguém no Mirassol também que seria confiável de meio de campo. O goleiro não, gente, é atacante. O atacante, então Vitor Roque faz muito sentido. O Vasco também sofre, apesar de estar fazendo bastante gols. O Flamengo faz bastante, mas o Cruzeiro sofre quase nada. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui mais algum dado de atacante. Finalizações para atacante. Palmeiras é o que mais finaliza disparado. Depois vem o Flamengo. Cara, não tem muito pra onde fugir. Palmeiras, o Flamengo é um confronto mais complicado. Então, a gente já tem aqui em mente mais ou menos quem a gente vai escalar. Vamos pegar aqui o atacante. O Pedro entrou como provável, não estava. Então a gente vai fazer aquela dobradinha ali. Pedro, Samulino e o Vitor Roque. A gente já entra aqui com reserva de luxo. A gente vai colocar. Tem que colocar o valor abaixo. O Flaco Lopes. Então, dobrando tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, porque a gente não sabe quem vai mitar, não tem essa tendência de um dos dois mitarem, a gente não sabe quem vai mitar, enfim. O técnico, eu vou colocar o técnico do Mirassol. Então a gente está ali com o time bem diversificado, com 4 do Flamengo de uma forma geral, acho que está bem analisado isso aí. No banco, no meio campo, vamos colocar aí o... Cara, vou botar o Coutinho. O confronto também tende a ser aberto, com muitos gols. No banco aqui o James. Para quem quer jogar tiro curto, a zaga do Mirassol vai ser a mais visada, porém entendo que a legal para se fechar. A do Flamengo não é absurdo a gente apostar não, para falar de tiro curto. Lucas Ramon, que é um lateral, uma opção também alternativa bem legal. E o goleiro a gente vai fazer o hack depois do time de atualização, mas vou botar aqui inicialmente o Rossi mesmo, mas depois a gente faz o hack. E o capitão, vamos colocar a faixa no Vitor Roque. Show, galera. Então acho que o vídeo foi esse, mais completinho. Já curtam, compartilhem, deixa o like, valeu, fui!